Então nós vamos falar nessa noite sobre sentimentos tóxicos, apagando sentimentos tóxicos, como nós apagaremos sentimentos tóxicos, como evitaremos sentimentos tóxicos, como evitaremos pessoas que têm sentimentos tóxicos, que por onde passam, eles condenam, eles envenenam tudo. Você conhece alguém assim? Que por onde passa, deixa uma marca negativa? Seria muito bom, maravilhoso, se pudéssemos deixar marcas positivas, né? Eu sempre trabalho nos meus treinamentos com as pessoas, com os líderes, eu sempre digo, gente, nós precisamos deixar uma marca positiva, não apenas no nosso meio ambiente, onde trabalhamos, onde servimos, na igreja, no ministério, na família, nos nossos níveis de relacionamentos, nos nossos grupos de relacionamentos, mas também na nossa geração, na nossa nação, no nosso tempo. Você está vivendo um tempo que Deus deu para você. Nós estamos vivendo um tempo que Deus deu para nós. Então vamos aproveitar esse tempo que Deus deu para nós para fazermos o melhor, para sermos os melhores. Amém? Então, aproveite o seu tempo, aproveite o seu momento para você se tornar a melhor pessoa da sua geração, do seu trabalho, do seu meio ambiente, do seu país, da sua cidade, do seu grupo de relacionamento. Seja o melhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, envolva-se nesta palavra, que com certeza vai ser uma grande palavra. E eu já quero começar a nossa leitura desta noite, tá? Vamos começar aqui lendo Provérbios 26, do 20 ao 21. Vamos ler apenas 2 versículos. E vamos falar hoje sobre inteligência emocional e inteligência espiritual. Então vamos lá para a nossa leitura. Faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamador, cessa a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Olha que palavra poderosa e tremenda. Então está falando aqui, o escritor de Provérbios está falando sobre relacionamento. A palavra aqui é especificamente sobre relacionamento, mas está falando de pessoas que, quando entram em um relacionamento, ou quando entram em um grupo, quando entram em um meio ambiente, essas pessoas levam para esse meio ambiente problemas. Então ele está dizendo, quando falta lenha, o fogo vai se apagar, porque fogo não se mantém se não tiver lenha. No nosso caso aqui, no nosso tempo, na maioria das vezes, pelo menos nas grandes cidades, hoje, você vai assar uma carne, alguma coisa, para fazer o fogo você precisa de carvão, e de um bom carvão, né? Mas a Bíblia naquela época usava só a lenha, só a madeira da mata, então ele está usando isso aqui. Se faltar lenha, o fogo vai se apagar. Então, para você manter um fogo, você precisa de lenha. Aí ele diz, da mesma forma, se não haver, ou se não houver, se não existir nenhuma pessoa difamadora, de confusão, uma pessoa problemática, então nenhuma contenda vai ter, ou então a contenda vai cessar. Se você tirar aquela pessoa que causa problemas no meio de um grupo, provavelmente a contenda vai acabar. Aí, o versículo 21, ele diz, da mesma forma, assim como o carvão é para a brasa, quer dizer, só tem brasa se tiver carvão,
e a lenha é para o fogo, só tem fogo se tiver lenha, assim também é a pessoa contenciosa. Quem é uma pessoa contenciosa? Pessoa rixosa, pessoa que causa confusão, pessoa baderneira, pessoa briguenta, pessoa que implica com todo mundo, pessoa que traz problema para todo mundo. Ele diz, então, se não houver uma pessoa rixosa ou contenciosa, ninguém vai acender rixas, ou seja, não acabará a rixa, ou melhor, não terá rixa, acabará-se a rixa. Agora eu queria ler esse mesmo texto na Bíblia Viva. Olha o que a Bíblia Viva, na versão Bíblia Viva, fala. O mesmo texto, Provérbios 26, 20 e 21. Olha o que diz a Bíblia Viva, que é uma Bíblia, uma linguagem muito inteligível, uma linguagem que todos percebem, aprendem rápido, entendem. Olha o que ele diz, o mesmo texto. Ele diz, uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e quando o implicante é separado do grupo. Bom, talvez exista aí no seu grupo alguns implicantes. Como você não pode expulsar os implicantes de um grupo, de repente você sai. Só que você não sai como um implicante. Estou dizendo, se no meio ambiente onde você está existe brigões implicantes, então qual é o seu dever? É sair do meio deles. E o verso 21 ele diz, o homem brigão e implicante, ele provoca discussões e provoca brigas, e ele é exatamente assim como o fósforo é para começar uma fogueira. Então presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. Quando o escritor está falando sobre esse tipo de gente e esse tipo de comportamento, é justamente na questão de relacionamento, né? Você faz parte de um grupo, aí entra lá uma pessoa muito mal resolvida na sua alma, que gosta de implicar com todo mundo, que gosta de falar mal dos outros, que gosta de fofocar dos outros, que traz contenda para todo mundo. Então, isso, aí ele diz, se você mantiver esse tipo de coisa, enquanto você manter, a rixa vai continuar. Aí ele usa o exemplo, é como se você acende uma fogueira, mas se você não tiver lenha, ou se você não tiver carvão para manter o fogo aceso, vai acabar. Da mesma forma como ele diz, ele tenta dizer, da mesma forma, você pode ser o extintor de incêndio, você pode apagar o problema, evitando que ele se multiplique. Você pode apagar o problema, evitando que ele cresça. Você pode apagar um fogo, evitando que ele cresça, ou pode simplesmente atear e jogar mais lenha nele. Como é que se apaga o fogo? Jogando água, não é assim? Usando um extintor. Aqui na igreja, nós temos... Eu estou gravando aqui de uma sala, de uma área aqui da igreja, e aqui nós temos extintores de incêndio. Qualquer coisa nós usamos um extintor de incêndio. Tem extintor de incêndio para parte elétrica, tem extintor de incêndio para fogo comum. Pelo menos os dois nós temos aqui, para resolver a situação. Da mesma forma, você pode ser um extintor de incêndio ou não. Você pode ser a lenha para atiçar o fogo, para continuar aumentando, ou pode ser o carvão para continuar aumentando a confusão e a contenda do fogo, ou pode ser aquele que vai dizer, opa, eu vou acabar com essa situação, eu não vou levar isso à frente, porque isso é sentimento tóxico, isso é problema, isso é complicado, isso aí machuca, fere todo mundo. Então, é basicamente o seguinte, o que o escritor aqui do Provérbio está dizendo é,
na vida precisa de manutenção. Se você não tiver manutenção, a tendência é acabar. Tudo aquilo que não tem manutenção entra em extinção. Você entendeu? Você quer acabar com o problema? Pare de falar dele. Você quer resolver um problema? Isole o problema. Você quer resolver o problema com uma pessoa tóxica? Simplesmente corte amizade e relacionamento. Não é para você ficar de mal. É simplesmente para você não alimentar aquilo que ela faz. Se ela traz o lixo dela para atear fogo, para manter a fogueira acesa, para você, e você cedia isso em seu coração, você aceita isso na sua vida, sinto muito, mas o problema vai continuar. O fogo vai aumentar. Então seja um extintor. Seja aquele que vai apagar. Joga o balde de água fria naquele que está trazendo confusão. É o que ele está dizendo. Só existe fogo se tiver lenha. Só existe brasa se tiver carvão. Da mesma forma, só vai existir pessoa contenciosa, só vai existir rixa e contenda numa situação, num lugar, num ambiente, numa congregação, numa família, num relacionamento, se houver contencioso, se houver gente para contender. Mas quando você decide a encerrar isso, com certeza não vai mais existir. Tudo bem aí? Até aí para você? Faz sentido tudo isso para você? É como a Bíblia está dizendo, né? E é aquilo que eu falei para você. Tudo que não tem manutenção entra em extinção. Então ele está dizendo aqui exatamente sobre isso. Se você mantém uma situação, então sinto muito, ela vai prosseguir. Alimenta aquela situação e ela vai estar lá. Mas se você decide que aquilo vai acabar, então vai acabar. Vai parar. Vai cessar. Você entendeu? É assim que funciona. Quer ver? Se alguém chegar para você trazendo confusão, digamos que você convida uma determinada pessoa para ir para sua casa, para tomar um café com você. E essa pessoa é contenciosa. Essa pessoa é rixosa. Essa pessoa é cheia de sentimentos tóxicos. E ela entra na sua casa e ela não fala de outra coisa, a não ser falar mal da vida dos outros. Ela já chega dizendo, sabe o fulano, e começa a falar um monte de coisa ruim do fulano. E se você alimenta esse tipo de coisa, você é como se fosse o carvão para a brasa, é como se fosse a lenha para o fogo, alimentando aquilo. Esta pessoa vai continuar falando mal dos outros, porque ela achou em você um apoio. Mas se essa pessoa começa a falar para você de um problema dos outros, da vida dos outros, do fracasso dos outros, das fraquezas dos outros, dos erros dos outros, das misérias dos outros, dos pecados dos outros, e você simplesmente muda de assunto e você não comenta nada e diz, fulano, vamos falar sobre isso, e você traz outro assunto que não tem nada a ver com a vida de ninguém, essa pessoa vai perceber que você não está dando margem. E o que vai acontecer? Ela vai tentar de novo, mas você muda sempre de assunto. Vai chegar um determinado momento que essa pessoa sabe que em você ela não encontrará apoio para o seu comportamento, para as suas atitudes. É isso que a palavra está dizendo. Então você está apagando aquele fogo. Você não está colocando lenha na situação. E é o que o Provérbios falou aqui. Se não houver lenha, o fogo se apaga. Se não houver brasa, se não houver
carvão, a brasa se apaga. E da mesma forma, se não tiver ninguém que alimente um contencioso, um mentiroso, um enganador, uma pessoa desonesta que vem para nós, que chega para nós, uma pessoa revoltada, ressentida, magoada, uma pessoa ferina, uma pessoa com ódio no seu coração e traz para nós esses sentimentos, se ele não encontra em nós apoio para a manutenção daquele comportamento, simplesmente aquilo vai ser apagado, vai ser extinguido. E como diz aqui na Bíblia Viva, a fogueira se apaga quando acaba a lenha. E da mesma forma, as brigas acabam quando o brigão, quando o implicante é separado do grupo, quando ele não tem, quando ele não encontra apoio em ninguém. Entendeu? Sabe o que acontece com muita gente? É que elas continuam nos seus erros. Sabe o que acontece com as pessoas tóxicas? Nós chamamos isso de contágio social. Sabe o que é o contágio social? Pessoas problemáticas falam para um outro problemático, que alimenta aquilo e leva para outro problemático, que leva para outro problemático, que leva para outro problemático, e aquilo fica numa retroalimentação que nós conhecemos como feedback. Então fica naquela retroalimentação, um problemático que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, e o problema continua ali, vai aumentando, 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 nunca acaba. Faz sentido isso aí para você? É isso que a Bíblia está dizendo aqui no texto que eu li. A coisa só continua enquanto houver esta retroalimentação. Entendeu? É o fulano que se reúne com o fulano, que pensa igual a ele, que alimenta os mesmos sentimentos tóxicos que ele, e que o outro, e assim vai sucessivamente. Então nós temos aí uma coisa que chamamos de contágio social. E todo mundo está condenado, e todo mundo está contagiado. Nós estamos vivendo hoje o período da pandemia no Brasil e no mundo. Ninguém sabe quem está contagiado, e ninguém sabe quem contagia. Só que hoje o contágio é mais do que um toque, é mais do que usar uma máscara. O contágio hoje está em todos os lugares, pode estar numa sacola de supermercado, pode estar sei lá, numa maçaneta de porta, da porta da sua casa, da porta do carro. Está em qualquer lugar que você pode colocar sua mão. Está em todo lugar, é invisível. Isso é um contágio. Alguém contagiado, alguém que estava com o vírus foi passando e todo mundo foi contagiado por um vírus. Tóxicos emocionais são iguais. Problemas emocionais é igualmente. Agora, quando ele se multiplica, quando ele se acende, enquanto tiver lenha, o fogo a fogueira só se apaga quando acabar a lenha. Se não acabar lenha, enquanto tiver lenha, o fogo vai estar aceso. O braseiro só se apaga quando acabar o carvão. Da mesma forma, enquanto houver gente brigando, causando confusão, vomitando seus lixos emocionais sobre todo mundo, e enquanto tiver gente para receber, o problema vai estar. Entendeu? Então, como se elimina isso? Entendendo que quando não há manutenção, entra-se em extinção. Se você não manter, o negócio tende a acabar. Então, você é um extintor que apaga isso, ouviu? Então, você tende a apagar esse incêndio. Como? Usando o combustível correto. Qual é o combustível correto? O seu tanque precisa estar sempre cheio do combustível certo. Então, para você entendeu que para você manter a confusão instalada no seu meio ambiente,
que pode ser na sua família, na sua igreja, no seu ministério, na célula, no seu grupo discipulado, onde estiver, no seu trabalho, no seu setor de trabalho. Para você manter ali, você precisa estar com o combustível certo, que é a lenha, que é a brasa, que é ouvido, que é manutenção, que é concordar com aquelas pessoas. Por mais que você não concorde, mas você aceita ouvir. Então eles entendem que você está gostando. E vão te dando. E vão passando as suas misérias emocionais. Mas quando você usa o combustível certo, quando você se coloca como um extintor de incêndio para apagar definitivamente isso, removendo toda a lenha, removendo todo o carvão, não colocando mais lenha, não colocando mais carvão na situação, removendo tudo, sabe o que acontece? Aí você apaga a confusão. Porque o próprio contencioso, a pessoa briguenta, a pessoa birrenta, que arruma confusão, o implicante, ele vai entender que em você, com você, não há como continuar aquele ambiente ruim emocional que ele está vivendo. Todo grupo que mantém pessoas tóxicas é porque outros tóxicos o mantêm. Porque se tivesse gente que não aceitasse o comportamento, se no grupo tiver alguém que diga, olha, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, as pessoas vão entender que a mensagem delas precisa ser mudada. Então você precisa ativar na sua vida o Espírito de Deus, a unção de Deus, para desfazer confusão. Precisa ativar o espírito de paz, o espírito de respeito aos outros. Precisa ativar o espírito de sinceridade para desfazer o falso, para desfazer o engano. Você entendeu? Esses são os combustíveis certos. Então, como eu falei, que esses sentimentos tóxicos só vão permanecer enquanto alguém estiver nutrindo eles na vida das pessoas. Você entendeu? E nessa vida você vai encontrar muita gente assim. Na igreja vai ter pessoas, na sua célula vai entrar gente assim, no seu GMA vai entrar gente assim, no seu setor de trabalho vai ter gente tóxica que vai estar lá para colocar lenha na fogueira, para colocar mais carvão na brasa, para que a coisa continue. Em todos os lugares, em todos os setores. Na própria igreja não deveria ter, mas tem. É a verdade, é a realidade do mundo que vivemos. Vivemos num mundo tóxico, de pessoas contenciosas, de pessoas que estão cheias de sentimentos nocivos e que querem estragar o ambiente. Onde eles chegam, eles incendeiam, eles formam uma fogueira, botam lá seu fogo. Agora, Deus não nos levantou para preservarmos esse tipo de comportamento. Deus nos levantou para sermos extintores de incêndio, para sermos apagadores de incêndio. Entende? Deus nos levantou para pormos fim à confusão. Temos um espírito pacificador. Vá ler lá a palavra. Mateus capítulo 5, quando Jesus fala do sermão da montanha, das bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurado seja o pacificador, porque deles é o reino de Deus. Pessoas de paz. Mas no mundo nós vamos encontrar pessoas de confusão. Vai ter gente para fazer guerra, vai ter gente para desfazer dos outros, inclusive contra você. Mas aqui não se trata dos outros, se trata de você.
Você pode ser aquele que vai dar continuidade a uma situação, ou pode dizer não, acabou, encerrou. Não na minha vida, não na minha casa, não no meu meio ambiente, não no meu setor de trabalho, não na minha igreja, não na minha célula, não no meu ministério. Entende? Contencioso aqui não. Gente para botar confusão, para botar um contra o outro, aqui não. Aqui ninguém vai entrar não. Entende? Tem gente que entra num lugar, ela é totalmente usada pelo diabo para arrumar confusão. Quando ela sai daquele ambiente, quando ela sai daquele trabalho, ou daquela igreja, ou daquele lugar, ela já botou um contra o outro, ela já desfez amizade. Tinha gente que era amigo um do outro, mas fulano passou por lá, o contencioso passou por lá. Ele causou rixa, ele deixou rixa entre os amigos. Entende? Isso acontece. E é disso que a palavra está dizendo. Então, nós temos que acabar com esse espírito. E quem tem que acabar com esse espírito? Você. Eu não estou dizendo que você é o contencioso aqui. Mas eu estou dizendo que você pode ser aquele que vai ajudar, botar lenha, ou vai ser o extintor que vai dizer, opa, aqui não. Nessa amizade você não vai causar problemas. Não vai. Entende? Eu já vi muita gente se separar, já vi casal se separar, porque um contencioso entrou, porque uma pessoa rixosa entrou, causou rixa. E nós estamos vivendo um tempo de rixas. Hoje eu vejo na internet, né, crentes, pessoas brigando por política, por político. Cada um tem um político de estimação. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Nunca tenha político de estimação, viu? Há 3 coisas, você já sabe disso, que não sou eu que estou inventando, não estou criando a roda. Você já sabe disso. Não estou inventando. Existem 3 coisas que não se discutem. Religião, você sabe disso? Cada um tem a sua. Você não pode discutir religião com ninguém. Segundo, visão política. Cada um tem o seu político, a sua visão política. Agora, o que você não pode ter é um político de estimação. Mas você é livre para pensar e ter uma ideia política. Mas hoje eu estou vendo que as pessoas estão levando as suas ideologias políticas para o campo pessoal. Estão criando rixa um com o outro. Ei, para com isso. Porque o seu político de estimação passa. E ele vai cometer erros. Agora, a sua amizade não pode ser selada por um partido político e nem pode ser selada por ou nem pode terminar por causa de um problema político, de uma divergência política. Nós podemos ter pensamentos diferentes, mas não divergentes. Nós não podemos divergir entre nós, mas podemos pensar diferentes. Você entendeu? Mas hoje eu estou vendo que a rixa está. Agora, quem mantém a rixa? Sou eu ou você. Então faz parte de você, isso é inteligência emocional, isso é sabedoria de Deus. É você dizer, opa, eu não vou acabar com uma amizade por causa de pensamento político, de ideologia disso ou daquilo outro. A terceira coisa é futebol, você já sabe. Religião, política e futebol não se discute. Porque cada um tem um time. Eu torço pelo Vasco, é o meu time de estimação. Talvez você vai dizer assim, o Vasco está perdendo. Eu vejo muita gente entrar e fica me zoando. Eu não vou perder minha amizade com alguns irmãos, inclusive na minha igreja. Eu pastorei muita gente aqui que eu não gostaria. Eu gostaria que todo mundo fosse vascaíno. Mas tem uns que decidiram ser flamenguistas. Tem outros que são botafoguenses. Tem outros que são fluminenses. Fazer o quê? Você entendeu? Agora eu vou ter problemas porque eu sou vascaíno? Porque se não for vascaíno não senta na minha mesa? Então tem coisa que a gente tem que ser inteligente e sábio. Cada um tem o seu. Então eu não discuto futebol com ninguém. Da mesma forma, porque isso não vai me levar a nada. O time de futebol nunca vai me dar nada, e nunca me deu e nunca vai me dar. Nenhum jogador de futebol vai me dar 10% do salário dele. Entende? E o cara gasta com coisas fúteis por aí.
Não vai. Agora, eu não posso encerrar amizades e relacionamentos por causa de ideologia de pessoas. Ou por causa de preferências. Vamos acabar com isso. Nós somos maior do que tudo isso. Somos muito mais inteligentes do que tudo isso. Deus nos deu graça, sabedoria e inteligência para sermos muito maiores e além de tudo isso. Você entendeu? Vamos acabar com as rixas. Quando nós percebermos que tem um contencioso, que tem uma pessoa que causa confusão, que é tóxico na sua alma e que gosta de passar os seus sentimentos tóxicos para outros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Então eu detecto a situação e digo, opa, não é por aí. Nós somos pessoas de Deus. Então, querido, precisamos entender qual é o combustível certo que precisamos ter na nossa vida. Qual a motivação certa para termos relacionamentos. Nunca entre num relacionamento com pessoas problemáticas, com pessoas tóxicas. E Deus te deu sabedoria e inteligência para você entender antes de entrar num relacionamento profundo. Se é tóxico, você pode ter certeza que você vai se tornar igualzinho. Ou então, você vai romper com essa pessoa e de uma forma muito estressante, muito ruim. Você entendeu? Então seja sábio, tenha o Espírito de Deus na sua vida. Discirna pelo mundo espiritual. Apague os fogos. Não seja mais lenha para incendiar. Você entendeu? Mantenha seus relacionamentos saudáveis. Mantenha com pessoas saudáveis. Porque todas as vezes que nós mantivemos em nossa vida, ou mantivermos em nossa vida, sentimentos saudáveis, sentimentos bons, certamente os sentimentos nocivos e tóxicos não terão lugar em nossa alma. Faz sentido isso aí para você? Você entendeu? Mantenha pessoas tóxicas longe de você. Mantenha pessoas tóxicas longe do seu coração, da sua mente, da sua alma. Mantenha-se longe, evite o contágio social tóxico, com pessoas tóxicas. Amém? Isso é princípio de Deus. E ele diz, quando é que você apaga o fogo? Quando você não alimenta aqueles sentimentos. Quando você não nutre as pessoas tóxicas. Quando você não nutre os sentimentos tóxicos. Quando você não empresta seu ouvido para pessoas tóxicas. Quando você não empresta sua alma para pessoas tóxicas. Mas quando você deixa que verdadeiros valores como sua fé, seu amor, sua vida de santidade, suas boas ações aflorem, multipliquem em sua vida, transforme sua vida, mude sua vida. Então nunca permita que esses sentimentos como amor, fé, santidade, boas ações, boas atitudes sejam apagadas de sua vida. Amém? Não deixe que nada disso apague dentro de você. Supra o seu coração, mantenha aceso em seu coração a boa chama do Espírito de Deus, que o fogo da glória, da presença, da unção de Deus volte a arder na sua vida. Mantenha o seu estoque de lenhas, sim, mas de lenhas positivas, para preservar sentimentos positivos, para manter sentimentos como perdão, amor, bondade, humildade, sinceridade, misericórdia, aceitação. Amém? Mantenha esse tipo de lenha. Isso vale a pena se manter. É o tipo de combustível emocional que você precisa manter na sua vida. Porque tudo isso é fruto do Espírito de Deus, do Espírito Santo em sua vida. Vale a pena você manter.
Agora, sentimentos como ódio, como raiva, como ressentimento, como mágoa, como vingança, como falar mal dos outros, como fofocar da vida dos outros, remova isso. E outra coisa, todas as pessoas que trazem esses, ou que têm esse comportamento tóxico, são pessoas que têm a alma tóxica, ferida. Normalmente, são pessoas rejeitadas, são pessoas problemáticas em todos os aspectos da vida, são pessoas que têm problemas familiares, problemas de aceitação, tanto da vida dela própria, quanto da vida dos outros para com ela. São pessoas que têm baixo autoestima, pessoas que têm um complexo de inferioridade, se julgam inferiores a todo mundo e por conta disso, elas manifestam esse tipo de sentimento aos outros, ou por onde passam, até numa tentativa de chamar a atenção muitas vezes, de ter a atenção das pessoas para elas. Então que não seja assim com você, seja um extintor, seja um apagador, e lembre-se do que eu falei para você. Aonde não existe manutenção, irá acontecer a extinção. Aquilo que você não mantém, a tendência é acabar. Entendeu? Então vamos atentar para esses detalhes da palavra. Se você não preservar os sentimentos tóxicos dos outros, se você não fizer o papel de lenha para acender o fogo, para continuar aquela fogueira da confusão, da contenda acesa, aquela situação ou aquela pessoa, a tendência é acabar, fracassar. E o que vai acontecer? Ela provavelmente poderá mudar, porque ela vai ter acesso a você e ela vai dizer: eu percebi que você não gosta de falar mal dos outros, eu percebi que você não gosta muito de ouvir sobre problemas, e você então terá a oportunidade de dizer a verdade. Isso não faz bem nem para você, não faz bem para mim, isso não é de Deus, Deus não quer isso para a sua vida, Deus não quer que você seja uma pessoa de rixa, Deus não quer que você preserve esses sentimentos tóxicos em sua alma, Deus quer você uma pessoa livre. Então você ganhou a pessoa. Faz sentido? Tudo isso? Então, essa era a palavra que eu tinha para você nessa noite. É assim que a gente apaga sentimentos tóxicos. É não alimentando eles. É não dando chance. E não incentivando ou dando ouvidos às pessoas tóxicas. Então, quando alguém chegar para botar fogo na fogueira, para botar lenha na fogueira, melhor dizendo, para botar carvão no braseiro, sabe o que você faz? Apaga, elimina, tira isso da sua vida. Você diz: opa, aqui não. É assim que se apaga, é assim que se elimina a pessoa contenciosa, aquele que traz problemas. Então leia todo o capítulo 26 de Provérbios, que você vai ver que ele fala sobre uma série de coisas que nós devemos evitar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.